7 hábitos para aumentar a autoestima. E foi assim que eu comecei a confiar em mim mesma. Desde que eu me entendo por gente, eu achava que autoestima era se sentir bonita, se olhar no espelho e se sentir bonita. Eu achava que ao me olhar no espelho, me sentir bonita, com a aparência bonita, isso aumentaria a minha autoestima. Mas hoje eu percebo que não aconteceu dessa forma, pelo menos para mim. No meu caso, a minha autoestima não começou a mudar quando eu comecei a gostar da minha aparência e alguma coisa relacionada a isso. A minha autoestima começou a mudar quando eu comecei a confiar em mim mesma. Durante muitos anos da minha vida, e quando eu paro para raciocinar sobre isso, eu, para ser bem sincera, assim, eu acho que nos últimos 15 anos da minha vida, eu vivi muito mal. Eu vivi relacionamentos em que não eram bons, não eram legais. Eu também não era uma pessoa 100% consciente das coisas, enfim. E eu vivi anos da minha vida muito mal. Não só financeiramente, mas emocionalmente, muito mal, muito ansiosa, extremamente estressada, hipervigilante, sempre esperando qual o próximo problema que eu ia resolver. Eu nunca descansava, eu nunca tinha aquela sensação de paz, aquela sensação de descanso. Quando aquela sensação chegava, eu acho que eu buscava estresse, eu buscava coisas para me estressar. E eu vivi anos assim dessa forma. Então, é o que eu falo, tudo que a gente faz durante muitos anos de forma repetida, com consistência, uma hora a conta chega. E a conta chegou. Eu me colocava em situações e ambientes que me faziam ficar desse jeito. Acho que eu fiquei viciada nisso. Acho que a questão é essa. E a conta chegou, né? 15 anos depois, essa conta chegou para mim. Nesse período, a minha autoestima ela foi pelo ralo e eu nem percebi. E eu fazia coisas que não contribuíam para que ela elevasse. Eu prometia coisas para mim, eu fazia acordos comigo, aí eu vou começar a treinar. E eu começava, mas eu não mantinha. Ah, eu vou começar a fazer tal coisa. Eu começava e não mantinha. Projetos, então eu comecei vários e não terminei. O que que isso fez? Isso mostrou para mim. Eu criei evidências e várias evidências de que eu não era uma pessoa de confiança. Então, eu faço acordos comigo mesma e eu não cumpro. Então, eu reforcei para mim esses anos todos de que eu não era uma pessoa de confiança. Isso sem perceber. Então, eu pensava o seguinte: eu sou uma pessoa que começa tudo e não termina nada. Eu comecei a me enxergar como alguém que não consegue. E isso me afetou muito, porque de forma ali muito inconsciente, por mais que eu pensasse que eu conseguia, ah, não, eu consigo, eu me sabotava. Alguma coisa ali dentro de mim era muito mais forte e sabia que eu ia desistir. E eu não acordei um dia e pensei, nossa, minha autoestima melhorou. Não, não foi assim. Foi de forma gradual. Quando eu tomei consciência, comecei a ter atitudes que fizeram ela melhorar. Eu comecei aos poucos me sentir melhor. E é uma sensação muito engraçada, porque, como eu falei, eu vivi muitos anos nesse estado de alerta. Eu vivi muitos anos super estressada, muito ansiosa, muito cansada, sem ter consciência total disso. Para mim, a vida era assim. Eu pensava que a vida era assim. E anos depois, né? Isso foi mais ou menos ano passado, 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a tomar consciência, que eu comecei a fazer coisas que fossem me tirar desse estado, eu senti um alívio tão grande. É como se saísse um peso das suas costas. A sensação que eu tenho é que eu estava num tanque, todo fechado, com água, e que a água estava aqui, ó. Sabe, se você respira, ela entra no seu nariz, você não consegue mais falar porque ela já está na sua boca. E aí você não consegue respirar, então você tem que ficar na ponta do pé. E aí quando você tá na ponta do pé, cansa. É exatamente essa sensação que eu tinha. Eu cansada, na ponta do pé, aí eu na ponta do pé, a água deu um alívio aqui, ó. E eu não podia me mexer, eu na ponta do meu pé ali. E quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a tirar esses pesos de mim, comecei a entender certas coisas, comecei a me afastar de certos ambientes, eu senti que aí a água baixou, eu consegui botar o pé no chão de novo. Aí a água ficou aqui, ó. É uma sensação inexplicável, assim, não consigo explicar aqui em palavras, mas era essa sensação que eu tinha. Que eu estava num tanque com a água aqui, ó, e que eu tinha que resolver tudo, era tudo eu, tudo eu, tudo eu, e eu não sabia lidar com isso. E aí, quando a água baixou, né, eu fiz coisas para que isso acontecesse. Como eu falei, eu me retirei de certos ambientes, eu tomei consciência, eu comecei a estudar, comecei a me entender, comecei a entender o que me prejudicava, o que não, e aí a água baixou. Eu falei, nossa, assim,
a vida pode ser assim então, porque eu achava que a vida era daquele jeito que eu estava vivendo. E aí eu descobri que a vida poderia ser de uma forma mais leve. E por que que eu consegui chegar nesse ponto? Porque eu criei hábitos, eu fiz coisas que me permitiram chegar nesse ponto que eu estou hoje. Então, olhando para trás, eu consigo enxergar e enumerar aqui nesse vídeo tudo que eu fiz para que eu conseguisse chegar, para que eu conseguisse viver esse alívio novamente, para que eu conseguisse sair da ponta do pé e ficar com o pé ali no chão. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar os 7 hábitos que me ajudaram a aumentar a minha autoestima e que também me ajudaram a começar, ou melhor, a voltar a confiar em mim mesma. E o primeiro hábito, que é super clichê, que muita gente fala, mas é surreal quando a gente passa. Ouvir alguém contando é uma coisa, agora quando você passa é outra. Eu parei de intoxicar o meu corpo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu parei de beber álcool. E quando eu falo beber álcool, quem era eu? Eu fui criada num ambiente onde toda a minha família, o meu círculo bebe. Sempre bebeu cerveja, churrasco, festa, aniversário, sempre rolou cerveja. Então, desde os meus 17 anos, eu aprendi a beber cerveja e bebi até os meus 34. Então, eu passei 17 anos da minha vida bebendo cerveja todos os finais de semana. E eu não sabia viver sem aquilo. Eu não tinha referência de como era não beber, porque a referência era muito antiga, lá na minha adolescência, e eu não tinha consciência de nada. Adolescente lá tem consciência de alguma coisa. Então a referência que eu tive a minha vida toda foi bebendo álcool. Quando eu parei de beber com frequência, porque assim, hoje eu ainda bebo. Eu bebo uma taça de vinho, tá muito frio, às vezes eu tomo uma taça de vinho, às vezes eu tomo uma caipirinha, mas é vez ou outra. Eu não eliminei o álcool totalmente da minha vida, mas é vez ou outra. Antes eu bebia todos os finais de semana. E quando eu parei de beber, eu percebi que a minha vida mudou completamente. Eu vivia muito cansada. Como eu falei, eu era muito estressada, eu era hipervigilante demais, eu estava sempre esperando qual é o próximo problema, qual era o próximo incêndio que eu ia apagar. E quando eu parei de beber, eu percebi que o meu corpo mudou. E eu não sentia mais cansaço. Eu vivi muitos anos acordando muito cansada. Eu ia trabalhar na segunda-feira super cansada, parecendo que eu não tinha descansado. E realmente eu não tinha descansado, porque eu bebia o final de semana inteiro. E como que um corpo de alguém vai descansar bebendo ali o final de semana todo, colocando coisas ruins para dentro do corpo? E eu não tinha consciência disso. Mas quando eu parei, eu comecei a perceber que eu conseguia fazer coisas, eu conseguia dar conta das coisas, eu conseguia cumprir as coisas que eu prometia para mim mesmo. E ali, quando eu me dei conta disso, quando eu fiquei 30 dias sem beber, que eu percebi, eu falei, eu vou parar de beber. Não tem por que eu continuar fazendo isso comigo, porque não mudou nada na minha vida. Na verdade, só piorou. Se eu olhar para trás e ver onde eu tô hoje, onde eu estava lá atrás, não mudou muita coisa. A minha cabeça mudou, na verdade, né? Porque eu adquiri experiência, eu passei por muita coisa que, se eu fizer diferente, eu vou viver uma vida diferente no futuro. Mas a minha vida não andou. Então eu pensei, falei, para que eu vou continuar fazendo isso se isso não está fazendo mais sentido para mim? Eu chegava em locais e eu não. Sabe quando não bate? Que você tá ali, mas parece que você tá querendo ir embora? Eu não sei muito bem explicar a sensação. E um ponto-chave aqui também, eu falei muito de parar de intoxicar o meu corpo. O ponto eu acho que também é parar de se embriagar. E como eu falei, não é que eu eliminei totalmente o álcool da minha vida. Eu bebo vez ou outra, mas é embriagar, né? Aquela coisa de ficar embriagado, de ficar fora de si. O álcool ele faz várias coisas no nosso corpo, e aqui eu não vou entrar nesse assunto até porque isso seria muita ciência e eu não teria base para tratar esse assunto aqui. Mas enfim, qualquer um sabe que o álcool faz mal para o corpo. Isso aqui acho que até uma criança sabe. E depois que eu parei com isso, parei com esses hábitos de bebida, a minha vida mudou completamente. Hoje eu consigo treinar, eu consigo cumprir as coisas que eu prometo para mim, eu consigo estudar, eu consigo fazer o que tem que ser feito, eu consigo trabalhar, eu consigo conciliar com um outro projeto que eu tenho fora do meu trabalho CLT, eu consigo conciliar com isso aqui. E o mais importante de tudo, eu acabei de lembrar, eu consigo ter clareza das coisas. É surreal, assim, falo e repito. Ouvindo eu falar, quem nunca passou vai falar assim, ah, isso é clichê, todo mundo fala isso, mas é só quem passa é que sabe. Assim, eu tenho uma clareza hoje absurda, diferente do passado. No passado eu vivia totalmente no automático, sem direção nenhuma. Então, parar de beber também me ajudou muito com isso.
tomar decisões melhores, ter mais clareza na hora de analisar as coisas, na hora de pensar. E um segundo hábito também muito importante para o meu processo foi começar a alimentar o meu lado espiritual. E aqui eu não estou falando sobre religião, independentemente da sua fé, independentemente daquilo que você acredita, tá? Eu acredito naquilo que eu acredito, e não vou também entrar em pauta aqui, mas eu comecei a abastecer o meu lado espiritual. Todos os dias de manhã eu levanto 1h30 mais cedo, porque eu passeio com o meu cachorro e depois eu tenho o meu devocional. Todos os dias de manhã eu faço isso. E parece que quando eu não faço, o meu dia desanda. Então eu criei esse hábito de todos os dias, eu tenho ali o meu momento com o que eu acredito. Eu escrevo coisas também, que é uma ferramenta que eu uso até de autoconhecimento. Eu escrevo coisas que eu tive ali de pensamento, o que eu estava pensando na hora, como eu agi de alguma coisa. Escrevo talvez alguma coisa que eu quero realizar, faço os meus pedidos, peço direção e isso mudou completamente o rumo da minha vida. Até porque me fez acreditar mais nas coisas, me fez ter mais paciência porque eu era uma pessoa totalmente desacreditada e impaciente. Eu não tinha conhecimento sobre isso, para mim era tudo na minha hora, muita arrogância, tudo a hora que eu quero, tudo do jeito que eu quero, e as coisas não são assim. E ter esse meu momento me mostrou que não é assim. Na verdade, a vida me mostrou isso de várias formas, mas hoje eu tenho muita clareza de que as coisas não são assim. Ter contato com isso todos os dias fortalecem a mim, e quando eu penso, poxa, mas eu queria tanto tal coisa, aí eu já troco. Sim, eu queria, na verdade eu quero e eu vou conseguir. Eu preciso ter a paciência de esperar aquele momento, aquela coisa maturar para eu conseguir alcançar. E ter esse contato diário com Deus, que é o que eu acredito, me fez ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais, enfim, uma pessoa melhor. E um terceiro hábito, eu comecei a cumprir os acordos que eu fiz comigo mesmo. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que começava tudo e não terminava nada. Eu fiz vários acordos comigo que eu não terminei. Eu começava uma coisa e não terminava. E muitas vezes eu começava uma coisa já sabendo que eu não ia terminar. Eu começava aquilo ali, eu automaticamente, assim, lá no fundo eu já sabia, eu não vou terminar isso. Eu vou começar, mas eu não vou terminar isso. Várias coisas, várias coisas. Eu comecei a tomar consciência disso, eu comecei a cumprir esses acordos comigo mesmo. Então hoje eu tenho uma rotina, como eu comentei. Todos os dias eu saio com o meu cachorro de manhã, isso foi um acordo que eu fiz comigo. E ele também precisa disso, ele precisa desse passeio, porque ele não consegue passear sozinho, então ele precisa de mim, eu tenho total consciência disso. Eu vou passear com ele, só que eu levanto 1h30 antes, eu levanto muito cedo. E no início eu pensava assim, nossa, eu vou ter que levantar tão cedo. Aí a outra voz falava assim, vai, porque é o que tem que ser feito. Então eu levanto, vou, passeio com ele, é um acordo que eu cumpro todos os dias. Todos os dias que eu vou, fortalece para mim mesmo de que eu posso confiar em mim. Comecei a academia. Tem 2 anos que eu vou na academia sem parar. Sem parar, que eu digo, não é todos os dias ininterruptos. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tem dia que eu não vou, tem dia que acontece imprevisto, que não dá para ir. Mas eu mantive a consistência durante esses 2 anos. Outro acordo, fortaleci para mim mesmo que, nossa, eu posso cumprir com esse acordo. E na academia foi engraçado, quando eu comecei, o meu cunhado falou, nossa, quero ver até quando você vai ficar nisso aí. Que você nunca, você sempre começa as coisas e para. Ele falou na minha cara isso. E ele tinha razão, porque era verdade. Mas eu continuei. Então, isso me dá mais gás, assim, para eu continuar acreditando em mim, para eu continuar acreditando na minha palavra. E isso tudo também que eu falei fortalece também o lado daquele de autocuidado. Querendo ou não, quando a gente começa a ter essas rotinas, a cumprir esses acordos, a gente fortalece que estamos cuidando de nós mesmos. Porque se eu estou indo na academia, eu estou cuidando de mim. Então é um ato de autocuidado. Se eu estou tendo uma rotina, eu estou cuidando de mim. É um autocuidado. É uma coisa também que fortalece. E um quarto hábito, e todos os vídeos eu falo dele aqui, é que eu parei de depender dos outros para viver a minha vida. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu sempre busquei validação e aprovação de terceiros.
Desde que eu me entendo por gente, foi assim que eu fui ensinada. Então, por algum motivo, talvez lá na minha infância, por não querer ser excluída, por não querer ser uma criança excluída, eu desenvolvi isso aí. Então, tudo que eu ia fazer, eu esperava que alguém aprovasse antes. Tudo que às vezes eu queria fazer, eu sabia que aquilo ia dar certo, mas eu ficava esperando alguém me validar, chegar assim, bater aqui e eu falar, vai sim que vai dar certo. Só que muitas coisas ninguém vai fazer isso. Até porque eu acho que um defeito que a gente tem, na verdade não é um defeito, é um problema, é a gente querer compartilhar certos assuntos com pessoas que não entendem sobre aquilo. Pensa comigo, como que você vai pedir conselho para alguém sobre casamento, sendo que a pessoa já se divorciou 6 vezes? Não faz sentido, né? Não tem coerência nenhuma. Então, quando eu quero pedir certos conselhos sobre certos assuntos, eu tinha que pedir para alguém que conhecesse aquele assunto. Mas não, o que a gente faz? A gente quer pedir para a família, né? Namorado, irmã, primo, mãe, pai, tá tudo bem. Marido, tá tudo bem, não tem problema. Só que às vezes essa pessoa, ela não vai saber daquele assunto e ela tentando te proteger ou não, ela vai invalidar a sua ideia. Então, toda a minha vida eu busquei isso daí. E sempre invalidavam a minha ideia, sempre invalidavam a minha ideia. E como eu mesmo não acreditava em mim, é óbvio que eu não levava para frente. Por mais que eu começasse, eu acabava não continuando. Então, hoje, eu parei de depender das pessoas para viver a minha vida. Eu não dependo de aprovação, não dependo de companhia. O que eu quero fazer, eu faço, mas com um adendo aqui, que não é que eu faço tudo que vem na minha cabeça, eu ouço pessoas sim, eu tenho mentores, eu tenho professores, sim, mas eu vou na direção certa. Então, se eu quero saber sobre o assunto X, eu vou naquela pessoa que já passou por aquele caminho do assunto X, certo? Eu não fico buscando validação de pessoas que não sabem sobre aquele assunto. Quando eu quero, eu vou na direção certa, eu vou na pessoa que vai poder me orientar. E o quinto hábito que eu inseri também é que eu comecei a me conhecer. E esse também fez muita diferença para mim, porque durante a minha trajetória, né, durante a minha vida, eu sempre fui uma pessoa que muito obediente. Eu sempre fiz tudo que me mandavam fazer. Então eu estudei, eu fui ensinada, né, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade. Então eu fiz tudo direitinho, tudo que me mandaram fazer. E chegou num ponto, né, quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia ter sucesso, pelo menos não o sucesso que eu esperava. Eu não conseguia sair daquele patamar ali, eu estacionei. Ou então, quando eu conseguia, eu caía de novo. Parecia que eu andava dois passos e retornava três. E eu comecei a buscar o porquê disso. Eu pensei, tem uma coisa errada comigo, porque não faz sentido. E aí eu comecei a me conhecer, eu comecei a estudar comportamento humano, né? Ou melhor, eu comecei a estudar autoconhecimento e com isso a gente acaba estudando comportamento humano porque um autoconhecimento é de fato o comportamento humano, só que é o nosso próprio comportamento. E aí eu comecei a me conhecer. Eu comecei a entender por que eu fazia certas coisas, eu comecei a entender os meus padrões, comecei a entender a influência dos meus pais na minha vida, influência principalmente da minha mãe. Eu fui criada num lar muito controlador, muito protetor. Então, eu fui a fundo nisso, eu ainda nem sei da metade, e eu comecei a identificar o porquê que eu não conseguia sair do lugar. E eu uso como ferramenta, eu escrevo. Eu tenho um caderno que eu escrevo. Eu não escrevo diariamente, mas eu escrevo essas coisas que eu vou aprendendo no decorrer. Escrevo sensações, escrevo, enfim, eu escrevo ali. E isso me ajuda muito porque quando a gente não tem aonde se basear para mensurar, por exemplo, quando você quer mensurar número, você quer, vamos supor que visualização no YouTube. Você estava com zero, o YouTube vai te mostrar lá conforme foi o seu desempenho. O YouTube vai te dar esse dado. Mas quando você não tem, não são números, são fatos, você precisa mapear de alguma forma. Então eu escrevo. E eu consigo ver, eu consigo voltar 6 meses atrás ali no meu caderno e ver como que eu estava 6 meses atrás e me comparar com hoje. Isso serve até quando eu estou desanimada, quando eu penso que eu estou travada, eu olho ali e eu vejo que eu evoluí. Embora eu saiba que eu evoluí, muitas das vezes a nossa cabeça fica colocando a gente para baixo. E eu escrevo ali, eu consigo ver,
literalmente ver o meu momento, consigo lembrar daquilo ali e falo assim, poxa, realmente eu estava de um jeito e hoje eu tô de outro. Então, me conhecer me ajudou muito a elevar a minha autoestima e também começar a confiar em mim. E isso é um processo que, na realidade, eu acho que não tem fim. Eu ainda faço e pretendo continuar fazendo, porque é uma ferramenta que me ajuda muito. É uma coisa que me ajuda de verdade mesmo. Não, parece um clichê que eu acho que muita gente fala isso, mas eu penso que os clichês existem porque realmente eles são muito comuns. E de fato realmente me ajuda muito e eu posso falar, assim, eu me arrisco a dizer que mudou a minha vida. Me conhecer realmente mudou a minha vida. E eu tenho certeza que é só o início. Porque eu acho que a base de tudo é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, e quando eu falo se conhecer, não é saber, ah, eu sou estressada, ah, eu sou ansiosa, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. São outras camadas além dessa. Essa é bem superficial. São muitas camadas ali para baixo que, se a gente entrar, a gente consegue descobrir, às vezes, uma coisinha que você está tentando fazer na sua vida, que a sua vida não destrava, às vezes está lá embaixo, nessa camada que você tem que descer. Às vezes dói descer porque a gente descobre muita coisa, mas eu acho que não tem para onde correr. Se a gente quiser evoluir, a gente precisa se autoconhecer. E o sexto hábito foi parar de esperar me sentir pronta para começar as coisas. Eu sempre fui uma pessoa que tinha ideia, mas eu ficava esperando, além da validação, eu ficava esperando me sentir pronta para começar. Então, vou dar o exemplo aqui desse canal. Quando eu comecei a pensar em criar, eu não sabia sobre o que eu ia falar e eu ficava achando que eu não tinha muito o que falar, que a minha ideia, que as minhas histórias não iam contribuir. Eu ficava pensando isso. E eu não me sentia pronta. Mas aí, depois um dia, eu pensando, eu falei, poxa, mas eu nunca vou me sentir pronta, porque a, a prontidão, ela vai aparecer no caminho e não antes. Estar pronta, ninguém fica pronto antes. Isso aparece no caminho. Tem pessoas, claro, que têm uma autoconfiança muito elevada, que são pessoas muito. Mas por quê? Porque os pais dela, ou quem criou, ensinou isso para ela. Ela vem num processo desde criança para ser assim. Quando a gente não é ensinado, a gente precisa aprender isso na vida adulta. E eu ficava esperando me sentir pronta. Então, quando eu cheguei nessa conclusão que a confiança ela não aparece no começo, ela aparece no caminho, eu comecei. E eu vim para cá para mostrar o meu trabalho, sim, porque eu tenho total consciência de quem não é visto, não é lembrado. Mas eu pensei o seguinte, falei, tá, eu vou para lá, eu preciso sair desse casulo que eu vivo, que eu preciso mostrar o meu trabalho, mas e se ninguém vê? Tá, aí veio a outra eu respondeu para mim, tá, se ninguém vê, você vai estar ali treinando a sua oratória, treinando a sua comunicação. Então, mesmo que ninguém veja esse vídeo, eu tô aqui treinando a minha comunicação. Porque todos os dias que eu tô gravando aqui, querendo ou não, eu tô me soltando mais. No início, eu tava de um jeito, hoje eu tô de outro. E falar isso aqui, eu vou treinar minha comunicação e a minha oratória. E é isso que eu quero. Além disso, eu estou enfrentando também o meu medo de me expor. Porque eu tinha um medo muito grande de me expor. Eu tinha um medo muito grande de ser vista tentando e errando. Então eu estou enfrentando esse medo aqui de me expor. E isso fortalece para mim, cria evidências para mim que eu posso confiar em mim mesma. Ou seja, tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou treinando a minha oratória, eu estou treinando a minha comunicação, eu estou me expondo, eu estou passando por um desconforto, eu estou me expondo aqui, mesmo sendo desconfortável para mim, porque isso vai me levar, vai me tornar a mulher que eu quero me tornar. E como consequência, cada vez mais vai aumentar a minha autoestima. Conclusão disso tudo, né? A confiança, ela não vai vir antes. A confiança, ela vai vir no caminho. Você pode ter confiança, sim, para começar, mas você nunca vai estar 100% pronto, 100% pronta para começar. Isso aí vai aparecer no caminho. Você vai fazendo e você vai tendo resposta das pessoas e vai criando para você aquela evidência ali que você estava buscando lá no começo. Mas no começo você não ia ter, porque no começo você não estava se expondo. Então você não tinha ninguém para te falar isso. A partir do momento que você começa a se expor, que você faz o caminho, que você começa a caminhar, aí sim a confiança vem. E o sétimo hábito é que eu comecei a confiar em mim mesma.
E esse sétimo hábito, eu consegui formá-lo graças a todos os 6 anteriores. Eu sei que cada um desses 6 que eu citei antes contribuíram para que eu pudesse confiar em mim mesma. E se eu pudesse resumir tudo aqui em uma frase, seria: a minha autoestima ela não mudou porque um dia eu acordei me amando, me sentindo bonita. Mas ela mudou porque eu comecei, na verdade ela aumentou, porque durante muito tempo eu criei provas, criei evidências para mim mesma de que eu podia, de que eu posso, na verdade, confiar em mim mesma. Então hoje fica muito claro para mim que eu não construí a minha autoestima me convencendo de que eu era suficiente, mas sim criando evidências, criando provas para mim mesma de que eu podia contar comigo. Percebam que a autoestima, a confiança, elas não aparecem primeiro. Elas são construídas dia após dia por pequenas ações repetidas. E essa para mim é a essência desse vídeo. E a gente se vê no próximo.